Como é que as coisas teriam processado se eventualmente Portugal tivesse aceitado negociar antes da guerra começar? Por exemplo, com o golpe de Tenerife. Bom, com o golpe de Tenerife, por exemplo, já tinha começado a guerra, mas estava no princípio. Se Portugal tem aceitado negociar, como fez a França, como fez a Grã-Bretanha, antes da guerra começar, o que é que poderia ter acontecido? E se calhar teria acontecido o mesmo que aconteceu com as colónias da Guiné, da França e da Inglaterra. E o que é que aconteceu? Há um livro extremamente interessante sobre, que é, aliás, retomando um título anterior, que é um livro, O Fardo do Homem Branco, e que ele chama, como é que se chama ele? Eu já vos digo aqui um bocadinho o nome que eu tenho aqui na bibliografia. O Fardo do Homem Negro, em que diz o seguinte, é que grande parte das descolonizações, por culpa das colonizações feitas pelos povos das colónias da França e da Inglaterra, foram regimes que nasceram que tiveram um pouco o vício dos regimes neocoloniais. Porquê é que esse autor diz isto? Ele diz isto porque ele considera que o facto de terem nascido partidos políticos ainda durante o período da negociação, porque a França e a Grã-Bretanha permitiram partidos políticos, porque o facto de terem seguido lógicas que eram muito semelhantes às que foram as lógicas da democratização republicana dos países europeus, que tinham uma longa história. O chegar à República e à democracia nos Estados europeus vem de uma longa lógica que vem da Revolução Industrial, etc. Lógicas pelas quais não tinham passado as sociedades africanas. Mas o facto de repente, as sociedades africanas terem entrado num sistema que não tinham um passado lógico na sua história, fez com que os sistemas que resultaram das independências eram sistemas artificiais. E que, por isso, em grande parte dos casos, as independências foram negociadas em termos de manter, não só no poder, elites que estavam perfeitamente identificadas com as antigas metrópoles coloniais, como para que sobrevivessem os interesses económicos das potências coloniais do tempo do colonialismo. E então foi considerado que foram independências tipo neocolonial. Ora bem, desculpa só acabar. E então, para muitos desses que partilham essa ideia, consideram que todas estas perturbações, porque a África Negra está a passar nos últimos tempos, desde a década de 90 para cá, particularmente depois do tempo do fim da Guerra Fria, é a segunda fase da descolonização dessas colónias. É agora a verdadeira descolonização, com as perturbações todas que tem. Porquê? Porque a primeira fase, aqueles sistemas neocoloniais sobreviveram porque havia a lógica da Guerra Fria. E, portanto, a disputa entre as influências das duas superpotências fez com que sobrevivessem uma série de países independentes em África, que na realidade eram países de uma independência condicionada. E agora, estas perturbações que está a haver na África Negra é o derrube dessas experiências iniciais e que agora é que está a fervilhar a verdadeira independência, enfim, com estas perturbações todas, que só daqui a algumas décadas, se calhar, é que vão terminar. Eu gostaria só